Saudações pessoal, tudo bem? Acabei de acordar e eu precisava escolher entre pentear o cabelo e gravar o vídeo porque eu tô com a agenda bem lotada hoje. E aí eu optei por gravar o vídeo porque nós temos coisas muito importantes para falar. Então a gente vai continuar com a conversa de ontem e eu vou fazer uma recapitulação rápida e depois a gente vai falar sobre a pós-verdade na eleição. Pós-verdade, alienação coletiva, o que importa não é a verdade, sim o que as pessoas acham que a verdade é. E essa é a estratégia do PT 2018, eu vou tentar não derramar ódio, tratar as coisas de maneira objetiva. Porque o que a gente precisa fazer não é odiar, é aprender a se defender dessas manobras e ver como que a gente consegue contornar a situação, se é que alguém vai conseguir contornar alguma coisa esse ano. Não é mesmo? Tô pegando os maneirismos da linda Tatiana Feltrin. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui, né? Calma aí. Ó, que bonito. Aí, plano de fundo. Lula 2018. Gente, vamos imaginar um condomínio aqui? Condomínio em que você paga. Como é que chama aquela mensalidade? Você paga condomínio, né? Troca. Você paga condomínio todo mês e aí você tem um síndico. Lula é o síndico. E aí, o que ele faz durante o período em que ele é síndico? Ele contrata o Patati Patatá para as criancinhas. Ele chamou o Felipe Neto para fazer um react ao vivo para os adolescentes. Para os pré-adolescentes, ele chama lá a MC Melody para fazer um falsete. Ele começa a comprar algodão doce, ele começa a dar desconto no preço do condomínio e ele começa a dar desconto nas contas de água, de luz, que foi basicamente o que aconteceu, né? Os subsídios. E entre outras coisas, ele se torna um cara absurdamente popular. Então, as pessoas desse condomínio, desse prédio, elas se dividem entre as pessoas que entendem que tudo que ele está fazendo com o dinheiro acumulado ao longo dos anos do condomínio e que esse dinheiro deveria ser usado para pagar as contas e fazer melhorias e prevenir incêndios e aumentar segurança, porque esse é o papel de um síndico, esse é o papel de um administrador de condomínio. Então as pessoas se revoltam de perceber que esse dinheiro está sendo gasto com coisas que não deveriam ser gastas em benefício próprio, em benefício da imagem dele, porque as crianças que comem algodão doce, que escutam o falsete da MC Melody, que vem o Felipe Neto Deuso fazendo react ao condomínio, ao próprio condomínio, às próprias mudanças do condomínio. As pessoas que dão risada com patati e patatá e as pessoas que ganham bilhetes para ir para o zoológico, as pessoas que elas estão absurdamente felizes. Então, quem nunca sonhou em chegar perto do seu ídolo, quem nunca sonhou em ir para o zoológico, quem nunca podia comer algodão doce, quem nunca ama esse cara, vai amar esse cara, mas tem uma galera desesperada falando, mano, qual que é o futuro desse condomínio já que o nosso dinheiro está acabando? Depois, quando ele tem que se ausentar, porque existe uma regra que diz que ele não pode ser síndico por mais de 8 anos, ele fala, gente, vota no meu post aqui, ó, porque essa pessoa aqui me representa, ela sou eu. E quando essa pessoa entra, a gente até tenta sustentar, mas aí a situação do país ela piora. Então a situação do país para o condomínio, o Brasil no caso é a situação mundial, né? O mundo começa a melhorar, os grandes investidores começam a ir embora, o nosso condomínio ele perde receita e aí o que faz? O novo poste ele tem que subir os preços do condomínio e tem que cortar o oba-oba, né? Então sumiu patati patatá, sumiu os famosinhos, não tem mais algodão doce, não tem mais ingresso para lugar nenhum. E aí começa a ver os problemas. Então tem uma rachadura, tem uma goteira, tem invasão, roubaram, a câmera não está funcionando. O porteiro foi embora porque ele não foi pago, aí processou, a gente tem que pagar o cara. O que começou a acontecer? Merda atrás de merda. Sabe qual que é o problema? Aí o povo do condomínio novamente se divide em dois grupos. Aqueles que entendem que o que a gente está sofrendo é uma grande consequência de uma má gestão que vem de anos, né? Que vem de há muito tempo, e que vem de decisões erradas, e que vem de corrupção, e que vem de coisa patética que foi feita. Má gestão, corrupção e desperdício. O desperdício tem que vir primeiro, né? E existem as pessoas que acham que a culpa é do novo gestor. E
E o problema dessas pessoas é que a paixão pelo primeiro síndico, ela se mantém intacta. Ela se mantém intacta. Então, para criança que agora é adolescente, mas que lembra do Patati Patatá, para adolescente que hoje odeia o Felipe Neto, mas ela na época entende o quanto aquilo foi importante, né? Para as crianças que comeram algodão, isso gerou umas lembranças, isso gerou importância, significado na vida dessas pessoas que não tem preço. Então, quando esse cara fala assim, gente, eu vou voltar, as pessoas que não têm discernimento para entenderem o orçamento do condomínio, elas vão associar essa imagem dessa pessoa diretamente à fase boa da vida delas. E é mais ou menos contra isso que a gente está lutando, porque na verdade a gente quer que as pessoas vivam essa fase boa que elas já viveram, só que a gente não pode usufruir da riqueza sem riqueza, que foi basicamente o que aconteceu, né, no período da gestão desse cara. E aí quando a gente chega para essa pessoa que não tem discernimento e fala, você não pode usufruir de uma riqueza sem a existência dessa riqueza, primeiro a gente tem que gerar a riqueza para depois consumir, porque não adianta ficar te dando crédito, não adianta ficar deixando você se endividar porque você não vai ter como pagar. Essa pessoa ela reage com ódio porque ela não tem discernimento. Então aí a gente fica numa sinuca de bico, né? As pessoas que odeiam os fanáticos seguidores, porque esse cara é uma religião. Então as pessoas que odeiam, que escutam, que odeiam os seguidores da religião Lula, têm ódio dessas pessoas, mas esse ódio não é produtivo, porque não adianta você chegar pra pessoa e falar assim, mano, você segue um corrupto porque você é mau. Acho que o ponto da nossa conversa é essa. É porque quem vê um seguidor do Lula acha que o cara é mau, ele é um filho da puta que quer o mal do país. E não é assim. Você tem que entender que a pessoa ela não tem discernimento. Ah, você tá me xingando? Fausto, desculpa, se você é fiel religioso do Lula, estou dizendo, você não tem discernimento da realidade. E eu não acho que isso é sua culpa, caso você realmente não tenha. Se você é uma Manuela que finge não ter noção, se você é um Haddad que finge não ter noção, você é uma pessoa má. Agora, se você não tem noção, você não é uma pessoa má. E eu não posso te odiar porque você não tem noção, é porque você realmente tem uma paixão compulsiva e platônica por esse cara. Porque o cara que acha que o Lula vai voltar e que a gente vai reviver o período de populismo, ele tem uma paixonite platônica, porque não tem mais dinheiro para fazer o mesmo populismo que foi feito em 2008, 2010. Não tem mais dinheiro. Então, assim, se esse cara voltar e ele tentar fazer exatamente tudo que ele já fez, não tem dinheiro. A gente quebra antes disso acontecer. Então não dá pra você imaginar esse cara voltando e baixando o preço do petróleo. Não dá pra você imaginar esse cara voltando e baixando a sua conta de luz. Isso simplesmente não vai acontecer. As pessoas não vão reviver o tempo que elas já tiveram. Porque não tem mais dinheiro. Por que o síndico ele conseguiu contratar o Patati Patatá e trazer a Melody para fazer falsete? Porque ele tinha grana. Porque esses caras eles custam cachê. Né? Por que pôde-se fazer todo aquele oba-oba? Porque o Brasil tinha riquezas, tinha investimento naquela época, numa época em que a economia estava boa. Hoje não tem mais de onde tirar isso. Se você tirar de dinheiro para fazer subsídio de tudo que você quiser, você não vai ter dinheiro para pagar os velhinhos que estão aí precisando da pensão deles. Então, a próxima gestão, ela será de remédios amargos. E aí a gente está nesse condomínio e as pessoas não percebem que elas não têm opção de se mudarem do condomínio. Ah, Fausto, mas eu sou classe média metida besta e eu posso morar na Europa se eu quiser. Sorte sua. Eu tô falando que tipo, não dá para o país inteiro, não dá para 200 milhões de pessoas irem simplesmente morar na Europa. Você quer ir, vai, eu não tô te chamando de traidor da pátria. Só que eu acho que você, com a sua potência de morar na Europa, não resolve o problema do país e não participa na solução do problema do país. Já que os 200 milhões não podem se mudar, eles têm que consertar o condomínio. E independente do ódio, a gente tem goteira. Independente do ódio, a gente está sem extintor. Independente do ódio, a gente está sem segurança. As contas de água estão atrasadas, a gente vai ficar sem água. As contas de IPTU estão atrasadas, a gente vai tomar multa. E algo precisa ser feito. Então, as pessoas elas ficam tratando o período romantizado, né, de excelente economia no Brasil, como se as coisas boas e coisas ruins, como se a fartura e como se a escassez, elas fossem resultadas da moral
da pessoa, caso ela seja uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Gente, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, é a coisa que menos importa. A gente está falando de dinheiro, de orçamento. Não tem dinheiro, a gente precisa gerar dinheiro. E a gente só consegue gerar dinheiro gerando riqueza. Então a conversa aqui não é ao que você tem direito, é como é que a gente gera riqueza para pagar o que a gente deve e atender as necessidades de quem precisa. Porque afinal de contas, o objetivo do nosso síndico, aliás, da nossa gestão de condomínio, no caso do país, é saúde, segurança e educação. E transporte e uma série de outras coisas, mas isso precisa ser feito independente da pessoa ser boa ou ser ruim. Então a gente está fazendo uma política errada porque a gente acha que assim uma pessoa boa vai dar certo e uma pessoa ruim vai dar errado. Quando na verdade a gente precisa de gente competente. A gente precisa de um síndico que saiba matemática. Estou falando matemática para não falar economia, para ficar mais fácil ainda de entender. Porque é crédito e débito, é quando a gente recebe e onde a gente usa. Então, se a gente não tiver uma pessoa boa para fazer essa gestão, a gente não vai conseguir. Só que o núcleo de candidatos de condomínio é corrupto e está pensando só no próprio bem. Então, o que a gente precisa fazer? Os moradores precisam se unir e pararem de ser imbecis e ficar brigando para ver quem é que vai ser o síndico e controlar as ações do síndico. É isso que o Brasil precisa. Não é um partido contra o outro, não é o seu partido contra o Zante. É a nossa população contra a classe política, são os moradores contra os candidatos de síndico. E já que a gente não pode impedir aquele que a gente não quer de ser eleito, a gente tem que colar nesse cara e falar, escuta, você está arrecadando quanto? E você está gastando em quê? E você precisa começar a ter iniciativa para entender o que está sendo feito. Para quê? Para que você não permita que os nossos parcos recursos sejam utilizados para contratar o patati patatá. Não estou dizendo que eles são ruins, mas não é papel do síndico do condomínio contratar o cara. Ah, já entendi tudo, Fausto. Então você é contra a cultura. Claro que não. Cultura é que a gente mais precisa para que as nossas crianças cresçam e não caiam na lábia de um candidato a síndico que fala que na gestão dele ele vai trazer o Felipe Neto para dar react ao vivo. Você está vendo como o nosso problema é muito mais do que gostar do Lula ou odiar o Lula? O nosso problema é dialogar, porque somente quando você pegar um fanático pelo Lula você vai conseguir falar, escuta, independente de quem for eleito, vamos lá questionar o que está sendo gasto? Porque a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter que tomar um remédio amargo. A gente vai falar, mano, não vai ter dinheiro para esse teu direito aí. E a gente vai ter que, se você quiser esse teu direito, a gente vai ter que cumprir com o nosso dever e com a nossa obrigação de gerar riqueza. E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso. E sem dialogar, você não vai conseguir nem tirar o síndico. Quer dizer, nem... Não estou falando de tirar o síndico no sentido de impeachment, nem controlar o que o síndico está fazendo. Então essa máquina de corrupção ela vai continuar e nada vai conseguir ser feito a respeito disso. Meu Deus, eu falei 15 minutos e não entrei no efeito de pós-verdade. Eu vou dar um nome qualquer para esse vídeo e eu vou fazer um outro e eu já vou começar do ponto de pós-verdade, pode ser? Beleza então, até a próxima.